graduação em educação, se sente muito feliz de poder estar aqui presente, né? E agradecemos a todos, né, que estão aqui podendo acompanhar, né, e no segundo semestre, quando a Eliane puder divulgar daí o curso, estaremos juntos novamente para poder acompanhar. Então, muito obrigada, professor, muito obrigada a todos. E passo a palavra, então, para a professora Ermelinda Baricelli, que é a coordenadora do curso de Pedagogia da Universidade de São Francisco, que vai fazer a mediação, então, dessa palestra. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Bernard, é um prazer revê-lo, mesmo que virtualmente, né? Nós já tivemos a oportunidade de recebê-lo aqui na Universidade de São Francisco, então todos se lembram com muito carinho desse momento, foi uma palestra muito importante para muitos estudantes que aqui estão de novo. Então é um prazer estar aqui também com as minhas colegas, Luzia e Eliane, de PUC, de grupo de pesquisa, de muitas histórias, né? Então, professor Bernard, a palavra está com o senhor. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Obrigado por este convite, que me dá a oportunidade de compartilhar algumas reflexões recentes sobre o trabalho de Vygotsky. Essas reflexões foram desenvolvidas no âmbito de um seminário internacional envolvendo pesquisadores suíços, franceses, italianos e brasileiros. E os dois livros, Imaginação e os textos pedagógicos, são a base desta palestra e também, naturalmente, as numerosas discussões e trabalhos de pesquisadores internacionais. No entanto, nesta contribuição, não pretendo discutir sistematicamente a literatura internacional, mas apresentar uma maneira de ler o trabalho de Vygotsky, que emerge de nosso trabalho no seminário. Em minha palestra, vou me referir quase exclusivamente a textos escritos para Vygotsky depois de 1930. E estes três são textos depois de 1930, como exceção da psicologia de arte. Em particular, vou me referir a dois trabalhos que considero cruciais no trabalho de Vygotsky: Pensamento e Linguagem, naturalmente, que você conhece, e o livro Pedagogia da Adolescência, que é um livro menos conhecido e menos lido, mas que é muito importante para a questão de imaginação, de formação de conceitos e também para a questão de relação mutável entre linguagem e pensamento. A relação mutável entre linguagem e pensamento, vista através do desenvolvimento da imaginação, é uma maneira de ler o trabalho de Vygotsky. É o título da minha palestra. É o título que é um título tese. O título diz que pensamento e linguagem estão em uma relação constantemente transformada, constantemente enriquecida. O próprio Vygotsky diz... Um momento. O fato fundamental diante do estudo genético do pensamento e da linguagem é que a relação entre estes dois processos não
é uma grandeza imutável, constante ao longo do desenvolvimento, mas uma grandeza variável. Em minha palestra, vou tentar ilustrar esta afirmação e mostrar que, mesmo além do que pode ser lido nesta citação, a linguagem aparece como continuamente diferenciadora no desenvolvimento, um desenvolvimento que pode ir além da idade da criança até a idade adulta, que, ao mesmo tempo, é uma relação dialética, o desenvolvimento do pensamento através dessa diferenciação se enriquece, se transforma de forma contínua, e o desenvolvimento do pensamento implica a diferenciação da linguagem. Mas mais do que isso, em seu trabalho, Vygotsky, a partir dos anos 30, trará outra função psíquica, a imaginação. Isto entrará em uma relação complexa com a linguagem e o pensamento. 3 parceiros: linguagem, pensamento e imaginação. Vou ilustrar estes postulados sob a forma de 9 teses. Eu os apresentei em um diagrama, que é uma forma de descrever o pensamento complexo de concepção vygotskiana, da relação entre pensamento, linguagem e imaginação, que leva, entre outras coisas, a uma nova definição do lugar da imaginação na consciência humana. A conferência é concebida como uma espécie de jornada através do trabalho de Vygotsky, seguindo sua maneira de conceber o pensamento, a linguagem e depois a imaginação e suas relações. Ela segue uma lógica ontogenética geral, mesmo que isso não possa ser feito de forma rigorosa. Ela também é concebida na forma de teses que resumem os poucos pontos essenciais de cada uma das relações entre pensamento, linguagem e imaginação. Então, como ça marche? Un petit problème. Je pense que tu peux appuyer sur Voilà, c'est la bon. flèche. Non? É uma visão geral da palestra, uma visão muito complicada. O diagrama dá uma visão geral. Ela começa logo no início de infância, que, segundo Vygotsky, o pensamento e a linguagem ainda não estão articulados sistematicamente, já que eles têm duas raízes separadas. Esta é a tese 1. Então, essa fusão permite uma transformação fundamental da percepção que se generaliza e, na verdade, transformar a consciência e a relação ao mundo. Esta é a tese 2. Esta conquista torna possível diferenciar uma nova forma da linguagem, a linguagem egocêntrica, que se torna uma ferramenta do pensamento, a tese 3. A percepção generalizada dá acesso a um novo uso da linguagem para criar situações imaginárias. A imaginação entra. Um novo uso da linguagem para criar situações imaginárias, o que implica uma nova diferenciação da linguagem. Esta é a tese
4. É um longo processo que se baseia na separação dos significados de palavras das coisas e ações representadas. A criança entra em outra forma de linguagem, a linguagem escrita. Esta é a tese 5. Isto ocorre paralelamente à internacionalização da linguagem egocêntrica na linguagem interior, que desempenha um papel essencial para o pensamento e a imaginação. E esta é a tese 7. Também, em paralelo, se desenvolve o que Vygotsky considera como uma das aquisições mais importantes da idade de transição para a vida adulta, a formação de conceitos. É a tese 7. É o desenvolvimento da formação de conceitos que permite a construção de um novo sistema psíquico superior, a imaginação, que naturalmente existe já antes, mas que assume uma nova forma aqui. E entramos numa nova dança com 3 parceiros: pensamento, linguagem e imaginação, no stesso nível. Esta é a tese 8. E a imaginação desempenha ainda outro papel através de obras literárias, que é a tese 9. Comecemos, portanto, nossa jornada. A primeira tese é constituída pelo capítulo 4 do livro de Vygotsky, Pensamento e Linguagem. É uma tese que não tem sido retomada com muita frequência e tem sido muito contestada. A tese, a afirmação de Vygotsky de que a linguagem e o pensamento têm raízes diferentes e independentes no desenvolvimento. Ele se refere aqui a toda uma série de trabalhos científicos. Por um lado, ele se refere ao trabalho sobre a capacidade dos macacos de resolver problemas complexos, por exemplo, as pesquisas do Köhler, que hoje, naturalmente, foi atualizado, transformado e refinado. E se referir-se ao mesmo tempo às observações que foram feitas sobre crianças que são bastante capazes em determinadas situações de resolver toda uma série de problemas com seu pensamento, inclusive em situações da interação com seus pais. Mas é uma forma de pensar que não usa símbolos, não usa a linguagem para funcionar. Vygotsky enfatiza. É claro que a classificação que as crianças classificam para agir sobre o mundo e, portanto, certas formas simples de generalização. Um celular é reconhecido como tal e colocado no ouvido. É uma forma de generalização, mas a linguagem, como um sistema de sinais arbitrários, não é usada para pensar, para agir sobre o mundo. Portanto, existe aqui uma raiz, disse Vygotsky, independente da linguagem, algo que vai muito fundo na filogenia, inclusive muito antes do aparecimento do ser humano. Por outro lado, a linguagem, ou seja, a possibilidade de comunicação com outros, é também uma capacidade que se desenvolve muito cedo na evolução das espécies e que está disponível para a criança desde o início
de sua vida. Portanto, há de fato linguagem que está presente no sentido de ser capaz de interagir com os outros, de agir mutuamente sobre os outros. Mas esta linguagem, diz Vygotsky, é uma linguagem que não transmite pensamento, que não está ligado a este pensamento e que tem uma função diferente, independente do pensamento como solução de problemas. Uma função de comunicação. Assim, as duas capacidades que existem há muito tempo em filogenia e desde o início da ontogenia, de certa forma, se desenvolvem independentemente uma da outra até atingirem a maturidade e se fundirem, o que significa que a linguagem, como diz Vygotsky, a linguagem se torna intelectual, ou seja, os conteúdos da linguagem são conteúdos que são conteúdos do pensamento, a palavra que se refere às pessoas, coisas de uma forma geral, as primeiras generalizações simples que são o resultado de atos de pensamento imaginação que vão além do real percebido. E, inversamente, o pensamento se torna verbal, graças às generalizações, o pensamento pode se desprender da percepção imediata. Em outras palavras, o pensamento agora se baseia em elementos da linguagem no sentido estrito do termo. Em particular, é aqui que ele também intervirá mais tarde, todos os significados materializados em palavras ou a expressão de ações e de objetos, por exemplo, tornam-se, de certa forma, unificados. A palavra e a coisa, a palavra e a ação são só. A palavra trem, por exemplo, para uma criança, é mais longa do que a palavra caracol. Palavra e coisa são uma mesma coisa. A palavra é por muito tempo parte da própria coisa, inseparável dela, até o momento, veremos isso um pouco mais tarde, na situação imaginária, a imaginação aparece, em que existe a possibilidade de desprendimento justamente do significado da palavra e do significado da coisa. Isto, de modo algum, não significa, e Vygotsky insiste nisto, que o pensamento, uma vez realizada a fusão com a linguagem, seria verbal todo o tempo. Grandes partes do pensamento não são verbais. E, inversamente, nem toda a linguagem está diretamente relacionada ao pensamento, será intelectual. E ele dá toda uma série de exemplos que são independente do pensamento. Esta é a ideia de duas raízes muito importante, porque é possível de ir à tese 2. Transformação da relação como mundo, pensamento, como percepção generalizadora. Esta primeira tese básica leva imediatamente a uma segunda. Nesta tese, vemos como esta aparência de pensamento verbal transforma fundamentalmente a maneira de perceber o mundo, uma maneira de perceber na qual a imaginação, numa forma simples, primitiva, há
papel muito importante. Vygotsky descreve em seu texto sobre a primeira infância esta percepção generalizadora, a generalização, sendo produto da imaginação. Acabamos de ver que a linguagem se torna intelectual, o pensamento verbal, através desta fusão das duas raízes. Várias consequências decorrem disso. A que Vygotsky apresenta de maneira geral é que a linguagem transforma a estrutura geral da consciência da criança durante a primeira infância de 1 ano a 3 anos, mais ou menos. E ele especifica esta tese, mais particularmente através da percepção que tem um papel bastante central no pensamento da criança pequena, porque através da linguagem, a percepção se torna generalizada, ou seja, uma criança doravante percebe as coisas, o mundo, de forma geral, através do prisma dos significados linguísticos. Em outras palavras, é isso que Vygotsky usa como termo, a percepção se torna generalizada. Ele também diz que a percepção se torna um portador de significado. A percepção não é imediata, é mediata por o prisma dos significados linguísticos. Generalização aqui é um termo muito importante na medida em que é precisamente o resultado de um processo que ele também chama de abstração. E a abstração deve ser tomada aqui em um sentido dialético. A abstração não é um processo como é descrito por Galton, por exemplo, que Vygotsky cita muito regularmente como exemplo de um destaque de certas características em detrimento de outras, como uma espécie de empobrecimento da percepção. Pelo contrário, a abstração e a generalização trazem novas relações entre as coisas, entre as ações. Elas colocam o objeto percebido em relação a outros. Eles situam o objeto em um conjunto de relações. É, portanto, uma forma de perceber o mundo que é infinitamente mais rico do que o que poderíamos chamar da percepção imediata. A percepção imediata, através da generalização, é mais rico. Graças à linguagem, a percepção se enriquece de forma absolutamente impressionante e intensa, precisamente através das abstrações, das generalizações que cada palavra, cada significado das palavras contém em si. Este significado das palavras é construído em relação às formas que a criança encontra no mundo adulto, precisamente a linguagem como um sistema arbitrário de sinais, um produto da cultura histórica. A percepção generalizada é uma percepção cultural e historicamente determinada. Duas breves observações sobre estas primeiras generalizações. Primeiro, estas primeiras generalizações são feitas de acordo
com processos não sistemáticos, que Vygotsky descreve em grande detalhe no capítulo 5, dedicado ao desenvolvimento de conceitos. São conceitos que ele chama, em outros lugares, de conceitos cotidianos, conceitos espontâneos, e que formam famílias de objetos, pessoas, reunidos de acordo com áreas familiares. Mas são, no entanto, primeiras generalizações que nos permitem perceber o mundo de maneira diferente e de maneira cultural e histórica. E a segunda observação, estas é muito importante, estas primeiras generalizações na forma de conceitos cotidianos, conceitos espontâneos, são os primeiros produtos da fantasia, da imaginação. Esta última é definida por ele, esta última é definida por Vygotsky como a capacidade de se desapegar do real imediato. Referindo-se a uma citação de Lenin nos Quadernos Filosóficos, Vygotsky escreve: pois mesmo na mais simples generalização, na mais elementar ideia geral, tabela ou mesa, em geral, existe um certo bocado de imaginação. Imaginação porque não é o real dado, mas é um real que é transformado, que a generalização é um produto da imaginação. E a imaginação, nas formas mais simples, aparece já a questo momento de desenvolvimento de linguagem e de pensamento. E isso significa que existem três parceiros: linguagem, pensamento, imaginação. Imaginação nas simples generalizações, nas elementares ideias gerais. Chegamos à tese 3. A carência da linguagem egocêntrica, ou como Vygotsky também diz, de linguagem para si mesmo, Vygotsky escreve muito explicitamente que esta linguagem é uma diferenciação da função social inicial da linguagem. Diferenciação da linguagem social aparece no indivíduo, no sujeito. O linguagem egocêntrico, linguagem para si mesmo, é naturalmente uma linguagem social. Todos sabemos que esta ideia de linguagem egocêntrica vem da Piaget, que em seu trabalho de 1927-28 havia descrito este fenômeno bastante estranho de haver crianças falando de uma maneira para si mesmos. Fui na Maison des Petits, aqui em Genebra, uma escola inspirada na nova educação. Piaget interpretou esta linguagem egocêntrica, inspirando-se, em particular, da psicanálise de Freud, das teorias do Pleur, como expressão de um pensamento que chama autístico. Segundo Piaget, esta linguagem manifestava um pensamento oposto ao pensamento realista. Um pensamento que não tinha a função de conhecer a realidade, mas que expressava necessidades bastante afetivas. Ele
via esta linguagem, este pensamento como espécie de acompanhamento ao que a criança estava fazendo, a atividade que estava realizando, portando uma espécie de melodia que é justamente aquela que acompanha a ação da criança. Agora, Vygotsky retoma esta observação e discute em profundidade as diferentes maneiras pelas quais Piaget descreve esta realidade extremamente importante. Vygotsky critica com veemência a interpretação de Piaget. Em particular, ele critica o fato que Piaget considera que o pensamento que ele chama autística não tende a estabelecer verdades, a conhecer a realidade, mas sim a satisfazer necessidades na tradição da psicanálise freudiana. É por isso que ele o chama de linguagem e pensamento autística. Portanto, aqui esta linguagem é o pensamento que a acompanha, não teria uma relação com a realidade, mas estaria situado em uma realidade psicológica muito diferente. Vygotsky diz que, ao contrário, devemos seguir os caminhos reais e vivos do pensamento infantil, que está relacionado com a linguagem egocêntrica que Piaget descreveu. Ele simplesmente dá uma interpretação completamente diferente. Ele a vê não como algo que satisfaz necessidades, mas como algo que tem uma função muito importante e que também, como veremos mais tarde, evolui. A linguagem egocêntrica não desaparece, como Piaget pensava, mas, pelo contrário, como todos nós sabemos, se transformará em linguagem interior. Esta linguagem egocêntrica está em uma relação muito próxima com o pensamento. Vemos aqui que a própria possibilidade de diferenciar a linguagem de sua função de comunicação estabelece uma nova relação com o pensamento. A diferenciação enriquece o pensamento e para transformar o pensamento é necessário de diferenciar a linguagem. Esta linguagem egocêntrica, escreve Vygotsky, tem a função de ajudar a criança a se orientar mentalmente, a tornar-se consciente, a superar dificuldades, obstáculos e, de modo mais geral, diz Vygotsky, a refletir e pensar. Esta diferenciação da linguagem, mais uma vez, estabelece uma nova relação. Vimos anteriormente que a linguagem transforma a percepção. A percepção torna-se generalizante, que é uma forma de pensar a realidade, de se orientar nela. No que diz respeito à linguagem egocêntrica, longe de acompanhar o pensamento como uma melodia, ela tem, pelo contrário, uma função precisa. É uma ferramenta desenvolvida para resolver problemas no mundo real em que a criança se encontra. Vimos assim que a aparência de linguagem tem um efeito de transformação da percepção generalizada, que é um modo de pensar primário na primeira infância. E vemos aqui que a diferenciação, esta primeira diferenciação da linguagem egocêntrica, é ao mesmo tempo uma diferenciação tornada necessária é possível pelas novas situações em que a criança se encontra.
Vamos à próxima tese, a tese 4, a brincadeira é a situação imaginária. Uma outra forma da diferenciação de linguagem, de possibilidade de linguagem, aparece através da brincadeira. A brincadeira, na verdade, é também uma nova forma de pensamento, um pensamento ligado à imaginação, que levará à idade de transição, que a idade do adolescente torna-se imaginação como um sistema psíquico. Essa nova forma de pensamento, a criação de situações imaginárias, são modos de pensamento que são basados numa diferenciação de linguagem. A imaginação necessita outras formas de linguagem, e a imaginação é em relação com pensamento e imaginação, criando situações imaginárias. Na verdade, trata-se de criar situações imaginárias, e esta possibilidade de criar situações imaginárias baseia-se em mais uma diferenciação da linguagem. A possibilidade de destacar o significado das palavras, da realidade, das coisas e ações representadas. Para ilustrar isto, Vygotsky toma como exemplo o brincadeiro de fingir. Por exemplo, o de usar um bastão que se torna a encarnação do cavalo. O que acontece aqui é que a relação com as coisas e o significado da palavra é invertida. Vimos que a percepção generalizada da coisa através do sentido ou do significado, a representação generalizada, a percepção generalizada. A particularidade, este é o nível de primeira infância. A particularidade da percepção que aparece durante a primeira infância, que vimos antes, nos seres, que aparece durante a primeira infância nos seres humanos, constitui o que é chamado de percepção generalizada. Assim, a estrutura da percepção humana poderia ser ilustrada de forma pictórica como uma fração cujo numerador é um objeto e cujo denominador é o significado, representando uma certa relação entre objeto ou coisa que domina e significado que emerge com base na linguagem. Coisa-senso, como é escrito no PowerPoint. Como a situação imaginária, a forma de perceber o cavalo, com tudo o que isto pode implicar, se desenvolve. A relação coisa, objeto, sentido, se inverte e se torna sentido coisa, ou seja, o significado da palavra cavalo é desligada da coisa representada cavalo
E projetado é uma outra coisa, aqui a vara. Esta vara serve como um ponto de apoio. É muito importante essa palavra. Como um ponto de apoio para garantir a possibilidade de manter o significado independentemente da coisa e da representação habitual ligada a ele. A significado, in un certo senso, diventa autonoma, ma diventa autonoma só perché esiste un punto di apoio. E questa possibilità di una significação autonoma com um ponto de apoio garantisse a possibilidade de imaginar uma situação, de ser cavalo. Ponto de apoio é o termo usado por Vygotsky para criar a situação imaginária, que é o primeiro nível da imaginação. Para criar essa situação imaginária de estar a cavalo, de estar um cavalo, que é graças ao ponto do apoio, a vara sobre a qual este significado se desprende da realidade e se projeta em outra coisa. Ao mesmo tempo, também a ação de ser cavalo se desprende do significado real representado, do fato de estar a cavalo, e é aqui projetada uma situação imaginária que o permite. E, portanto, o que se realiza nesta situação imaginária. É naturalmente uma descrição muito abstrata, muito geral, mas questa transformação do relação entre significado e coisa, ou objeto, a coisa senza torna-se sentido coisa, ou coisa senso sentido coisa, coisa sentido coisa, ação senso ação, esta transformação significa que o sentido, o senso da palavra diventa autônoma, mas diventa autônoma na condição que existe um ponto de apoio. É uma transformação muito importante. Essa estrutura que se transforma na brincadeira, coisa-sentido, torna-se sentido coisa, ação-sentido, em sentido ação, o sentido se desprende da coisa representada para ser encarnada em um ponto de apoio que permite a criação da situação imaginária, portanto, uma realidade imaginária criada por ferramentas semióticas. O sentido generalizado ligado às coisas e às ações é desvinculado de sua representação real, ligado à percepção generalizada real, a fim de ser reproduzido em uma situação imaginária. A brincadeira, porém, requer, insiste Vygotsky fortemente, a presença de um ponto de apoio que serve de alguma forma como um intermediário para a criação de flutuações inertes. A brincadeira, de faz de conta, mais particularmente, que reside na criação de situações imaginárias, permite o pensamento, a representação de novas possibilidades, em parte desligadas do possível real. É muito importante, um novo mundo aparece, num certo senso. Ele se baseia em um enriquecimento das possibilidades linguísticas e cria um enriquecimento de pensamento e de imaginação.
E assim também aqui a diferenciação da linguagem, de essa inversão de coisa-senso, de senso-coisa, questa differenziação da linguagem, questo enriquecimento das possibilidades linguísticas, aqui o desprendimento do sentido da realidade e a ferramenta do pensamento para a criação de situações imaginárias. Estas são formas da imaginação que serão transformadas, como eu disse antes, em imaginação como sistema psíquico superior e que entrará numa relação complexa novamente, como veremos, com o pensamento. Assim, para voltar ao problema da realidade, a relação com a realidade na situação imaginária, a situação imaginária que é o precursor da imaginação, e transforma de cima para baixo. A possibilidade de um novo espaço imaginário transforma a relação com a realidade, estabelecendo os primeiros marcos rumo a um espaço de liberdade e vontade, que, como vimos, é o da imaginação com base na possibilidade da imaginação. E também podemos entender porque, como vimos acima, nunca é a realidade crua que Vygotsky. A criança, Vygotsky escreve, não simboliza em brincadeira, mas deseja algo e realiza seus desejos, passando as principais categorias da realidade através de uma experiência vívida e em brincadeira, que é precisamente porque um dia inteiro se desdobra em meia hora, 100 quilômetros são percorridos em 5 etapas. A jornada continua com a tese 5. Temos mais um passo na apresentação da relação entre linguagem e pensamento através de uma breve reflexão sobre algo que tem sido amplamente discutido na literatura, há mais uma diferenciação constituída pela linguagem escrita, sendo a linguagem escrita quase a mais clara encarnação de uma forma de diferenciação historicamente situada que aparece relativamente tarde na história humana. A linguagem, como nós recordemos a conhecida citação, a linguagem escrita, precisamente a algebra de linguagem, é muito importante ao fim da situação, reorganizando assim também o sistema psíquico anterior da linguagem oral. A linguagem escrita, todos já ouviram isto muitas vezes, é a algebra de linguagem oral, diz Vygotsky metaforicamente, existindo que a linguagem escrita transforma todo o sistema de produção de linguagem oral. O acesso ao domínio da linguagem escrita significa uma mudança radical na concepção da interação comunicativa da criança, significa uma adoção de uma maneira diferente de
administrar e planejar a atividade linguística e o surgimento de uma nova relação com as próprias produções verbais. Podemos dizer que é uma nova função psíquica superior, uma neoformação, para usar o vocabulário que Vygotsky introduziu em seus escritos pedológicos, em questo livro. Esta nova diferenciação, esta nova forma de linguagem, a linguagem escrita, também transforma fundamentalmente o pensamento. Ela constitui ferramenta através do qual o pensamento pode ser materializar, se tornar visível externamente. Ele aparece, por assim dizer, diante do pensador. A relação entre linguagem e pensamento é transformante. É possível, como a tese 6, de andar no linguagem interior, mas é mais interessante de ir à tese de 7 sobre formação de conceitos. Outra diferenciação que Vygotsky desenvolveu amplamente, particularmente no artículo 5 e depois no artículo 6 do pensamento. O caminho de desenvolvimento em direção à formação de conceitos é a seguinte: imagens e conexões sincréticas de pensamento complexos, conceito potencial, devido ao uso da palavra como meio de formação de conceito, surge aquela peculiar estrutura significar que podemos chamar de conceito. O conceito real é uma imagem da coisa objetiva em sua complexidade, escreve Vygotsky. A função de formação de conceito que amadurece durante o período de transição leva não apenas à transformação de tudo o pareto funcional do pensamento, apenas na transformação de todo o conteúdo do pensamento. Mas questa possibilidade de formação de conceitos aparece e permite de aparecer uma nova possibilidade, nova sistema psíquica, a imaginação. Na obra de Vygotsky, a reflexão sobre a formação do conceito ocorre ao mesmo tempo, paralelamente, pode ser a reflexão sobre a imaginação como um sistema psíquico. Implica outro. A formação do conceito implica a imaginação e a imaginação implica a formação de conceitos. Vimos que a imaginação aparece muito cedo nos primeiros conceitos, não como um sistema psíquico, mas como uma capacidade de desligar-se da realidade, na percepção generalizadora, na brincadeira e na situação imaginária. É verdade que Vygotsky não liga imediatamente a estas duas capacidades psíquicas, imaginação e pensamento, mas quanto mais ele avança em sua reflexão sobre o que é um conceito e a formação dos conceitos, com suas formas extremamente variadas, desenvolve-se, como acabamos de ver, destas formas muito simples, sincréticas, até as formas mais desenvolvidas. No pensamento de Vygotsky, um terceiro parceiro aparece entre pensamento e linguagem, se me permitem dizê-lo, cada vez mais claramente.
Mas a relação contraditória, a unidade de opostos entre pensamento e imaginação, só apareceu nos anos 30 em seus trabalhos sobre o desenvolvimento na adolescência, que ele diz ter pensado tarde e que mudou fundamentalmente sua visão da ontogenia. A citação resume com precisão sua visão a respeito disso. Não se pode expressar mais claramente e profundamente a ideia de que, no processo de seu desenvolvimento, imaginação e pensamento são opostos, cuja unidade é inerente à primeira generalização, ao primeiro conceito que as pessoas formam. A mesa que vimos. Esta identificação da unidade dos opostos e sua bifurcação, do desenvolvimento zigue-zague do pensamento e da fantasia ou imaginação, o zig é a imaginação e o zag a pensamento, que se reflete no fato de que qualquer abstração é muito importante. Qualquer abstração é, ao mesmo tempo, o descolagem da vida, que permite a imaginação, e reflexo mais profundo e preciso da vida, que permite o pensamento. E que em cada conceito geral há uma certa dose de imaginação. Esta citação é fundamental e deve ser entendida em toda a sua profundidade. Vejamos-la ao invés disso. Ele começa como uma figura dialética. Imaginação e pensamento são opostos, cuja unidade é inerente à primeira generalização, no primeiro conceito que se forma. Unidade de opostos, esta é a própria definição de contradição do ponto de vista dialética. Esta unidade é formada logo no primeiro conceito. Lembremos, no conceito mais simples, aqui ele está obviamente falando dos conceitos cotidianos, sincréticos, a generalização e, portanto, imaginação. Mas como isto é possível, Vygotsky então usa a metáfora do zig e do zag. Ele diz toda abstração, toda generalização é ao mesmo tempo a fuga da vida, da realidade, e por mesma fede uma reflexão, uma compreensão mais profunda. Vamos um passo adiante para ver o que significa esta reflexão mais profunda da realidade em termos mais concretos. De fato, outra forma de descrever o funcionamento da imaginação na adolescência em conexão com o pensamento conceitual é aquele que Vygotsky toma emprestada de Marx e que tem a ver com uma nova forma de aprender o real. É característica para a imaginação que não para neste ponto que para ela o abstrato é apenas elo intermediário, apenas uma etapa no caminho de desenvolvimento, apenas passagem no processo de seu movimento para concreto. Do nosso ponto de vista, a imaginação é uma atividade transformadora e criativa dirigida do concreto em direção a novo concreto, o próprio movimento de determinado concreto em direção a concreto criado. Assim, o abstrato entra como constituinte necessário na atividade da imaginação, mas não é o centro desta atividade. O movimento do concreto através do abstrato para a construção de uma nova imagem concreta.
Isto significa que a imaginação, na imaginação, o abstrato é uma possibilidade de criar novo concreto, de concreto através do abstrato de novo concreto. Vygotsky vai ainda mais longe em sua definição da função da imaginação. A unidade contraditória da imaginação e do pensamento é a condição da liberdade. Em suma, Vygotsky afirma que a imaginação não pode ser considerada como uma função, entre outras, mas como sistema psíquico cujo coração está na complexa articulação entre pensamento e imaginação que acabamos de descrever através da importância do conceito que é parte da linguagem. Imaginação, pensamento, conceito, este sistema essencial para os seres humanos. Como ele diz, na conclusão de seu texto sobre o desenvolvimento da imaginação na infância, o potencial da ação livre que encontramos associado ao surgimento da consciência humana está intimamente ligado à imaginação, à atitude única da consciência frente a uma realidade que se torna possível graças à imaginação. A situação imaginária que vimos é uma primeira forma de liberdade, de possibilidade de criar um outro mundo. E quando a imaginação torna-se sistema psíquico, esta permite a ação livre diferente do que é a realidade dada hoje. Il y avait 30 joueurs chez Angers, dont Rachid Alioui. A relação entre pensamento e linguagem é uma grandeza variável. Não tinha outra intenção nesta breve palestra senão ilustrar a afirmação de Vygotsky de que a relação entre pensamento e linguagem é de grandeza variável e que, além disso, esta relação se torna mais complexa por novo sistema psíquico, uma neoformação, a imaginação, que também tem uma dimensão adicional de regulação de afetos ou emoções. A ideia fundamental, repito, é, por lado, a relação entre o pensamento e a linguagem como grandezas variáveis. A linguagem é diferenciado, o pensamento é enriquecido, ambas estão em uma constante relação dialética, condicionando-se mutuamente em uma relação que Vygotsky poderia, como fez para a imaginação e pensamento, descrever como uma unidade de opostos, a imaginação como zig e pensamento como zag. As direções são diferentes. Esta possibilidade de unidade de opostos, linguagem e pensamento, raízes diferentes, fusão das raízes, uma possibilidade, através dessa fusão, de novas possibilidades, uma possibilidade sendo a possibilidade de situações imaginárias que permitem
a construção de um novo sistema psíquico, que é a imaginação, esta possibilidade de uma unidade de opostos é de alguma forma garantida no fato que estamos lidando com dois processos separados e também com a possibilidade, através desses processos e através da possibilidade de situações imaginárias, de ver este sistema em desenvolvimento. Naturalmente, agora será necessário voltar a todas as teses que propus e mostrar como elas estão sempre ligadas umas às outras, numa dinâmica extrema rica, ou os diferentes aspectos se contradizem e assim avançam uns aos outros. Mas voltamos ao diagrama de minha palestra uma última vez. Eu emoldurei as 4 caixas superiores. Pode-se dizer que isto é uma espécie de resumo do resultado do desenvolvimento humano na vida adulta. Mas mais do que isso, eu vou terminar com esta citação. Se a percepção e o pensamento são processos diferentes para mapear a realidade, eles também representam diferentes tipos de consciência. Pensamento e linguagem, portanto, provam ser a chave para entender a natureza da consciência humana. A palavra, a linguagem, desempenha um papel central na consciência como um todo, e não apenas nas funções individuais da mesma. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigada, professor Bernard Schneuli, parabéns. Agora a gente abre para perguntas. Acho que a primeira pergunta que o pessoal fez aqui é se o senhor vai disponibilizar esses PowerPoints, os slides, se poderão ser disponibilizados para os estudantes, para quem participou. Então, quem gostaria de fazer perguntas? Eliane, vai lá. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta, mas é só para poder quebrar o gelo e os outros poderem perguntar, tá bom? Eu já vi que a Kátia tem uma pergunta ali, que bom. Então, a minha pergunta, eu vou falar primeiro em português, depois vou falar em francês. Eu só posso agradecer a excelente conférence, Bernard. Je dois te dire qu'il y a des étudiants qui t'ont entendu en 2019 et qui ont dit que tu as fait plein de progrès en português, donc bravo. Então, assim, a gente teve ele em 2019, ele veio para a USP e também fez uma conferência em português, mas realmente essa está ainda melhor, se a gente pode dizer isso. Bom, a minha pergunta tem a ver com o que ele falou nessa última parte, quer dizer, eu tenho várias perguntas, mas nessa última parte, uma questão que me pareceu importante para entender toda a problemática da visão de desenvolvimento do Vygotsky, pensando nos adultos, que é o caso com o qual eu trabalho, essa questão da imaginação na formação de conceitos. Então, o que eu vou perguntar, e eu vou traduzir daqui a pouco, o quanto a escolha, porque quando a gente usa a linguagem
para formar os conceitos, a gente faz escolhas. E o quanto essas escolhas, que dependem da imaginação, elas podem indicar alguma coisa sobre o desenvolvimento na idade adulta. Donc, Bernard, j'ai plein de questions. L'exemple du cheval, ça m'a vraiment intéressé, mais bon, je vais juste poser une petite question pour pouvoir le débat. Et donc, cette dernière partie, tu as fait une liaison entre la formation des concepts, l'imagination, le rôle de l'imagination dans la formation des concepts. Et comme dans la formation des concepts, on a la question du langage, comment va-t-on élaborer un concept sans le langage? Donc, moi, j'essaye toujours, comme tu sais, de comprendre les possibilités d'interpréter le développement à l'âge adulte à partir de Vygotsky. Quel est le rôle donc du langage, donc les choix langagiers qu'on peut faire en pensant à la question de l'imagination dans la formation des concepts, donc dans ce rapport avec le développement à l'âge adulte. Voilà, je livre comme ça, peut-être pas très bien élaboré, mais voilà, c'est ça. É uma questão muito difícil, muito interessante. Para Vygotsky, a formação de conceitos é estritamente ligada à palavra. Não existe, para Vygotsky, desenvolvimento de conceitos sem palavras. Mas que significa palavra para Vygotsky? É muito... não é muito claro. Palavra é uma palavra, naturalmente, mas ao mesmo tempo também fala de palavras na frase, de palavras no discurso. O que é importante é que a palavra não é a significação da palavra não é uma coisa isolada. Conceito existe com outros conceitos e é um sistema que funciona como um sistema. Neste senso, é muito importante de ver a palavra como uma palavra com outras palavras num sistema. A questão de desenvolvimento de adultos é uma questão que é o papel da imaginação na formação. É interessante de questo movimento di zig-zag, a possibilidade de desligar, de criar possibilidades novas através da imaginação, mas é usada que devem ser ligadas à realidade. Questo movimento é o movimento fundamental da teoria vygotskiana da imaginação. Ele mostra que esta unidade contraditória de imaginação de imaginação e pensamento através os conceitos é veramente a possibilidade de liberdade. Mas, naturalmente, é importante agora de ver esta dialética de imaginação-pensamento regulado com os conceitos nas situações concretas, nas situações de elaboração e de transformação, e de ver como este movimento de imaginação, pensamento, de zig e de zag, mediado
através de conceitos, funciona concretamente nas situações diversas. E que isso, naturalmente, implica de observar, de analisar discursos através desta dinâmica, esta unidade oposta de imaginação e de pensamento. O mais importante é esta dialética, esta ideia de unidade oposta. As duas movimentos são necessários e devem ser articulados. Não é uma questão muito difícil, só posso dar algumas pistas, algumas observações, algumas maneiras de pensar essa questão com os conceitos de Vygotsky. Mas é possível, penso que será interessante de analisar concretas observações, concretos discursos através destes dois conceitos. Obrigada, merci. Je laisse la parole. Professor Chineuli, aqui nas mensagens, muitos agradecimentos pela sua palestra de hoje, agradecimento, inclusive, por o senhor ter falado em português, né? Isso tornou essa palestra muito mais acessível. Então, excelente palestra, agradeço pelo momento de aprendizado, parabéns. Né? Então, agora tem mais duas pessoas que estão tentando fazer perguntas. Acho que a primeira que levantou a mão foi a Kátia. Oi, boa noite. Oi. Agradeço primeiro muito a oportunidade a todos vocês. É tão difícil ter, às vezes, acesso a um mundo acadêmico com essa qualidade. E a minha pergunta é mais ou menos na mesma linha da professora Eliana, né? Essa questão, trabalhando agora pensando na didática das línguas, levando essa questão de pensamento, imaginação, linguagem, em uma situação brasileira da escola pública, onde o contexto, nós temos alunos em defasagem escolar. Então, eles não estão, talvez alguns alunos, uma porcentagem 10%, 15%, 20%, dependendo da escola, eles não estão no nível ainda desse trabalho com a palavra o tempo inteiro, né? Falando de adolescentes no ensino médio. A minha pergunta é, há algum trabalho nesse sentido de adaptação desse processo, dessa forma de pensar, de conceber a formação de conceitos nos adultos, em adolescentes, mas pensando na questão em defasagem. Alguns alunos dentro de uma turma que eles, fazendo uma aula completa, utilizando a palavra, que é a forma principal desse pensamento em conceito, o trabalho com essa questão da imaginação. Há algum trabalho assim já feito, não sei, mas nesse sentido. Sim. É uma questão também muito difícil, mas que pode ser o que posso dizer é que a questão de formação de conceitos, a construção de conceitos, deve ser a ideia de Vygotsky é de ver a formação de conceitos que são conceitos, ele diz, científicos, mas é mais conceitos sistematicamente elaborados em relação com conceitos cotidianos. E ele disse que as duas formas de conceito são em interação. Os conceitos científicos devem ser enriquecidos
pelos conceitos cotidianos, porque o conceito científico, o conceito sistemático, o conceito didático não funciona se uma possibilidade de ser, como dizer, implantado, enriquecido por o conceito cotidiano que funciona e que é uma maneira de pensar muito mais larga. Mas, inversamente, o conceito cotidiano, por a sistematização, se transforma também. E no ensino é muito importante de criar esta dinâmica entre conceito sistemático, conceito científico, conceito didático, por um lado, é um conceito cotidiano de outro lado. Essa dinâmica implica que os meios didáticos são pensados muito sistematicamente em relação e como uma progressão que permite de ir versus aos conceitos científicos. E esta questão depende muito do conteúdo. Ensino de linguagem, naturalmente, a questão de conceito é muito difícil de pensar, porque aprender uma língua não é necessariamente uma questão de conceitos, mas é mais uma questão de práticas linguísticas. Mas é possível de pensar concretamente, por exemplo, no ensino de gramática, ou no ensino de literatura, de dar meios aos alunos que permitem progressar um pouco sistematicamente também. Mas é muito difícil responder abstratamente. A minha palestra é muito abstrata e a questões que você apresenta são questões muito concretas. E a relação entre o quadro teórico geral, de um lado, e a questão de prática de ensino, implica uma operacionalização que depende muito fortemente das diferentes conteúdos. É uma questão didática, em certo senso. E pensar a questão de imaginação e pensamento no questo quadro é uma maneira, é muito difícil de operacionalizar concretamente. A minha palestra era uma maneira de dar uma visão geral de Vygotsky e do seu desenvolvimento, da sua maneira de pensar, do desenvolvimento de sua teoria. A transformação, a operacionalização implica uma outra maneira de pensar, uma outra maneira de
funcionar que significa, no qual a questão do instrumento, por exemplo, do instrumento didático, do instrumento do instrumento do professor, há papel muito importante. Com Irina Leopoldorff, escrevimos texto no qual a questão do que é ensinar, que é a zona proximal de desenvolvimento, é definido de maneira mais concreta, porque hoje a minha palestra era uma jornada nos conceitos muito abstratos e a relação com a questão prática é muito difícil de estabelecer. Muito obrigada, professor. Tem mais uma pergunta. A Gabriela quer fazer uma pergunta. Sim. Oi, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Muito feliz, professor, de conversar com você. Te admiro muito, professor Bernard. Então, professor, nessa linha, né, que o senhor estava falando, que então a gente lida, né, com as práticas de linguagem, são essas práticas de linguagem, então, que seria por exemplo, o nosso objeto de ensino, né? Aí o Vygotsky, ele vai falar da linguagem, que essa linguagem para ele é composta da palavra, que é a palavra que daria significado. Eu fico pensando, né? Mas será que é só a palavra mesmo? Porque a linguagem, será que é só isso, né? Aí, para a gente pensar de forma mais ampla, né? Claro que eu entendi que você fez um recorte do que o texto dele trouxe, né? Para falar para a gente, né? Mas como a gente vai pensando o ensino, né? A gente que é professor, a gente não consegue não pensar o ensino, né? Então, a gente pensa assim, como a gente precisa, talvez, entender melhor essas práticas de linguagem, entender elas, compreender melhor o que é a linguagem nas suas dimensões, né? O que comporta a linguagem, né? As questões gestuais, as questões maiores da oralidade, as questões maiores da linguagem, para conseguir entender melhor como se organiza as práticas de linguagem e daí a gente conseguir realmente descrever melhor, né, essas questões para proporcionar uma didática melhor para o ensino, né? Mas é muito interessante, me fez lembrar Saussure, toda aquela descrição lá, né, da imagem acústica, me fez pensar em toda aquela questão conceitual, e não é propriamente dito, professor, uma pergunta, tá? Porque essa construção de conceito é realmente uma coisa muito complexa e que faz a gente relembrar toda essa, como que isso se organiza na nossa mente. Eu acho que é uma pesquisa, acho que muito longa ainda, para a gente ter algo concreto para dizer assim, né? Se você quiser comentar mais alguma coisa sobre isso, professor, fica à vontade, tá? Não é nenhuma pergunta em si, tá? Obrigada, professor. Obrigado por esse comentário. Sim, é verdade que a questão para mim, uma das questões mais importantes é muito diferente da palestra de hoje, é a observação e a análise das práticas na classe. Esta observação, esta análise implica para nós de observar quais são os instrumentos do professor. E instrumento significa muitas coisas. Instrumento significa naturalmente os exercícios, significa o plano da uma lição, mas significa também as maneiras de interagir, as maneiras de regular o aprendimento, etc. E todas essas observações, todos esses conceitos que descrevem os instrumentos do
do professor permite-me de analisar sistematicamente a dinâmica a dinâmica de ação de professor. E o texto com Irina e também, naturalmente, os nossos análises sobre que coisa, como funciona a classe, funcionam com conceitos que são basados fundamentalmente sobre a questão dos instrumentos do professor, as questões de instrumentos materiais, mas também instrumentos como discursos, também instrumentos como os conceitos que usam os professores, etc. E a sistematização dos instrumentos do professor na sua ação profissional é para nós a questão central para compreender que coisa funciona, como funcionam as lições na sala de classe. E um comentário sobre o vosso comentário. Naturalmente, a minha palestra era outro nível, mas mais de compreender de maneira geral o desenvolvimento de obra de Vygotsky e mais geralmente de mostrar a importância do conceito de imaginação em dialética com pensamento e linguagem, que é uma maneira de ler a obra de Vygotsky que transforma um pouco a maneira mais tradicional de ler a obra de Vygotsky. Obrigado para você comentar. Obrigada, professor. Obrigada. Professor Bernardo Schneuli, eu não sei, nós não temos mais perguntas, alguém mais quer fazer pergunta? Eu não sei se o senhor quer completar alguma coisa, porque a gente sabe também o quanto que é cansativo pensar numa outra língua, né? Então, assim, se o senhor quiser completar alguma coisa, porque nós não temos mais perguntas, ou se alguém ainda quiser fazer perguntas, o que nós temos aqui no chat, muito agradecimento pela bela palestra, pela oportunidade de ouvi-lo, pela ótimo, o que está relacionado... não, aqui tem uma pergunta, o que ele está falando está relacionado às suas pesquisas na clínica, não, ergonomia, ou são outros instrumentos? São outros instrumentos. Sim, acho que ele já respondeu embaixo. É que essa é para mim, eu acho, porque eu coloquei um texto ali. Então, muitos agradecimentos aqui, todo mundo elogiando essa oportunidade de estar com o senhor aqui, de ouvi-lo, de conhecer uma parte aí desse livro, que a gente sabe que foi uma pesquisa de alguns anos, em colaboração com alguns pesquisadores, então a gente queria agradecer. Et juste pour terminer, Bernard, est-ce que tu as des nouvelles est-ce que tu as une idée sur quand on aura le livre au Brésil? L'année prochaine, est-ce que tu as une idée? Oui. Donc, os textos russos são traduzidos. Agora traduzimos os textos franceses. 3 ou 4 textos são em português e 4 textos devem ser traduzidos de francês em português. Mas acho que em setembro, outubro de questo anno, 2024, non so, ma penso che a fine di questo anno normalmente a traduttora deveria traduzir
agosto, mais ou menos. Depois, a produção do livro, tudo, e naturalmente, 2 meses ou 3 meses, não sei exatamente. Mas outubro, novembro, dezembro, provavelmente. Perfeito. Sim. Perfeito. Eu coloquei de novo aí o link do Peter Long, para quem não estava no início, né? Como vocês sabem, eu falei no início também, a gente tem que agradecer, né? Pelo programa Capsprint que eu estou aqui, mas também pelo fato de o Bernard Neuville poder vir no próximo semestre, provavelmente vai ser em setembro. A gente vai informar, o nosso monitor Marco está aqui, viu, Marco? A gente vai informar para todas as pessoas que estiveram nesta palestra sobre o minicurso. Não vai ser só o curso, é um curso de pós-graduação, mas não vai ser só isso, vai ter também palestra e discussão, e a gente vai avisar por aqui, né? Então, a gente está bem feliz de poder se reencontrar em outro momento para tratar dessas questões. A Kátia, que perguntou, eu acho que, numa próxima ocasião, Kátia, você tenta diferenciar adolescente de adulto e de criança, porque eu acho que existe uma diferença, mas isso vai ficar para a próxima, porque já estamos quase às 11 da noite aqui em Genebra, e estamos bem cansados, né? Mas foi ótimo contar com vocês. Merci beaucoup, Bernard, por cette excellente Muito conférence. obrigado. E aguardem, né? Aguardem a entrevista que vai sair, a publicação do livro e o curso na USP e as outras atividades. E obrigada Curso pela mais participação. concreto, curso de análise, naturalmente. Muito obrigado por a convite. Muito obrigado. Merci, Muito c'était un obrigada, viu, plaisir, professor? Luzia, Hermê. O vídeo vai estar disponível no link do nosso programa de pós, mas eu envio para todos e acho que Hermê e Luzia também podem disponibilizar lá no espaço de vocês, tá bom? Então, assim que terminar e tiver um tempinho, eu mando o vídeo para estar disponível, tá bom? Então, Tá bom. obrigada Muito a obrigada a todos. todos. Obrigado. Obrigada, professor. C'était un Tchau. plaisir très enrichissant. Et Merci. Bernard, on ne peut que te remercier de cette générosité. Ce d'avoir fut un partagé plaisir. avec nous ces Merci moments. beaucoup. Ça m'a fait penser à beaucoup de nouvelles choses aussi. Merci beaucoup. Super. Merci, merci Eliane, merci Hermê. Tchau. Merci. Ah, Rian. A bientôt. Marco, envia o canal. Bom, você vai enviar depois, né? Canal do Letra, canal YouTube do Letra, porque o pessoal vai querer. Mas daqui a pouco eu envio para você a conferência. Ele envia por e-mail, né? Porque eu sou de Brasília, da Universidade de Brasília. Aí eu Que não legal, tenho esse que legal. programa. Que legal, Tá? mas você vai receber. Ele já está sabendo que tem que enviar para todos, tá bom? Tá, joia. Obrigada. tchau.